Mateus 24, nós não vamos perder tempo. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. A irmã não trouxe Bíblia não, né, irmã? Show. Pega uma Bíblia aqui, ó. Roberto, dá para você pegar a Bíblia aqui, irmão? Tem uma Bíblia minha aqui debaixo. Pegue e leve a ela, para ela acompanhar. Aí ela. Mateus capítulo 24. Eu já expliquei essa questão de o capítulo e o versículo, que os originais, aliás, que não são os originais, são cópias de cópias, mas são considerados escritos originais. Não há essa divisão em capítulos e versículos, são textos diretos. Capítulos e versículos são coisas do homem. O homem, quando traduziu, quando ele compilou, ele foi acrescentando alguns tópicos, algumas divisões. Isso foi benéfico, porque eu dito aqui, Mateus 24, vocês vão direto lá no assunto. Amém, amados? Glória a Deus. Isso é muito bom. Mas nós temos que tomar cuidado naquilo que não é bom, é a divisão. Às vezes o assunto ele é o mesmo. E aí, por haver essa divisão de tópicos, há uma separação. Isso não é bom, nós temos que tomar cuidado. Quando você pega o capítulo 16 de Lucas, que eu digo que é o capítulo da Trindade, Jesus ele fala da parábola do bom pastor, né? Fala da dracma e do filho pródigo. Jesus não contou a parábola do bom pastor, nem da dracma, nem do filho pródigo. Jesus ele contou parábolas, mas o homem, quando ele estava escrevendo e fazendo essa divisão, ele é que escreveu isso. Foi um homem que escreveu a parábola do bom pastor, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Não existe isso nos escritos originais, entendeu? E as três parábolas ali, elas andam juntas, elas não têm divisão, não têm separação, elas estão interligadas. Amém, amados? Deu para entender? Nós estamos na escola da fé. Capítulo 24, versículo de número 12. Diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vai fazer o quê? Se esfriará. Por causa da maldade das pessoas e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Olhem para mim. Eu não sei se vocês têm acompanhado os jornais, as redes sociais, o caso daquela jovem Mariana Fer, foi estrupada e havia uma sentença, um julgamento. Ela foi humilhada pelo advogado, pelo promotor e pelo juiz, dando a sentença, diz que foi um estupro culposo. Inventaram o estupro culposo, quando não há intenção de estrupar. O rapaz saiu ileso, a moça humilhada. Então as redes sociais se levantou, artistas, até mesmo juízes do STF, ministros do STF se levantaram contra a decisão e vai ser revisto novamente o caso, certo? Vai ser anulado o julgamento, porque nem no nosso Código Penal existe isso, estupro culposo, e isso abre precedentes para outros. Então por isso eu digo da importância de vocês estarem domingo agora na ceia de comunhão. Então o amor vai se esfriar, o amor vai esfriar, porque a maldade ela vai multiplicar. Aquele porém que continuar firme, veja, aquele porém que continuar firme até o final,
será salvo. Amém? Será o que, irmãos? Salvo. Aonde se prega salvação? Aonde se ensina sobre a salvação? Não é na igreja de Jesus Cristo? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Pronto. Então veja. Aquele, porém, que continuar firme até o final será. Então veja que a maldade, ela vai se multiplicar também aonde? No meio da igreja. O amor vai se esfriar, a maldade vai se multiplicar. E aí Jesus pega e diz: porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Beleza, nós estamos no capítulo 24. Preste atenção nesse capítulo. Esses capítulos que vem agora, 24, 25, 26, eles são de suma importância para nós. Eu sempre ensino para vocês sabem disso, que há dois povos. Existe o povo terrenal de Deus, que é Israel, os judeus, e o celestial. O povo celestial é quem? A igreja. O povo celestial é a igreja. O povo terrenal são os judeus. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, então Deus faz ele contar as estrelas no céu, faz ele contar a areia na praia. As estrelas no céu é uma ilustração do povo celestial, nós, a igreja. A areia no mar fala do povo terrenal, judeus, Israel. Então o velho pacto, a lei e os profetas tratou com esse povo, o terrenal, com os judeus. A lei tratou com os judeus, o povo da areia. Porém a graça, o novo pacto, o novo concerto trata com o povo celestial, o povo do céu, as estrelas. Então, eu não posso pegar o que é do terrenal, que é da lei, o povo da areia, e querer ensinar, fazer você entender e compreender o celestial. Você não vai entender, porque não casa, não dá, são sombras. Mas a nossa realidade é Cristo. Diga comigo, o velho pacto, repita comigo, o velho pacto, o Velho Testamento é sombra, não é a nossa realidade, irmão. Não é a nossa realidade. Porém, a nossa realidade se encontra em Cristo. E quando é que Cristo se manifestou? No velho pacto ou no novo pacto? No novo pacto. Ele se manifestou para viver o novo pacto, a nova aliança. Diga glória a Deus, irmãos. Semana passada eu disse aqui, por que Cristo não ficou no inferno? Porque Cristo, ele não veio para ir para o Hades, o lugar do rico, aonde está o rico. Jesus veio para estrear um lugar, o paraíso, o lugar dos salvos, o lugar dos que dormem no Senhor. Então ele não ficaria ali. Então, irmãos, o capítulo 24, 25 e 26, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o capítulo 24 vai tratar com Israel e vai tratar com a igreja. Jesus, ele vai falar aqui o que acontecerá com Israel e o que acontecerá com a igreja. Ele fala da pré-tribulação, ele fala da grande tribulação, ele fala da perseguição que aconteceria 70 anos depois em Israel, aonde o templo foi derrubado. Lembra da passagem quando os apóstolos estão passando com Jesus perto do templo,
eles estão admirados com o templo, e eles chamam Jesus e falam: olha a gloriosidade do templo. Então Jesus olha para eles e diz: vede tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. 70 anos depois, um general do exército romano, ele dá uma ordem, ele era filho, ele vai para Jerusalém e ele recebe uma ordem para que o templo não fosse derrubado. Só que quando esse exército romano chega em Jerusalém, eles veem o templo todo de ouro por dentro, as paredes, tudo de ouro, e eles pegam: não, nós temos que arrancar isso aqui. E o que eles fazem? Eles colocam fogo em Jerusalém. O calor é tanto que derrete o ouro do templo e entra no meio das pedras. E aí então havia uma ordem para eles não derrubar o templo do imperador, mas havia uma palavra de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E qual palavra se cumpriu, irmão? A do imperador, a do homem ou a de Jesus? A de Jesus. E hoje a única coisa que existe lá é o Muro das Lamentações, uma parte do templo. E hoje, no lugar aonde havia o templo, há uma mesquita com a cúpula de ouro. E é ali que há uma briga para que essa mesquita seja derribada e o templo, o terceiro templo, venha a ser edificado. Porque segundo a história, segundo ensinos arqueológicos, foi ali que Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Foi ali que Jacó dormiu com a cabeça sobre a pedra e ele teve a visão. Ali há, dentro desses ensinos, dentro da arqueologia, da história, esses ensinamentos. Então, quando você olha para tudo isso, para esse universo, e você olha para as Escrituras, e veja, irmãos, nós estamos falando de uma cultura que não comia arroz, não comia feijão. Os judeus na época de Jesus não comeram arroz, não comeram feijão. É diferente da nós, que comemos arroz e comemos feijão. Jesus, ele não comeu arroz, Jesus não comeu feijão, porque isso não era da cultura judaica, isso não era da agricultura judaica. Então eles não plantavam essas coisas. Então, irmãos, aí você vem para as Escrituras, e quando houve a divisão do capítulo 24 desses tópicos, vá para a Bíblia comigo, capítulo 24, em cima da minha tem um título que diz assim: Jesus prediz o final do quê? Dos tempos. Jesus prediz o final dos tempos. Versículo 1: Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele, para lhe apontar as construções do templo. Olha, o que eu acabei de dizer. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas, irmãos. Não ficaria uma, todas seriam e Jesus estava falando do que? Do templo. Veja, irmãos, do prédio. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Aí agora vem mais outra divisão, um subtítulo: o princípio, o começo das dores, o princípio, o início das dores. A mulher, ela sente dores mais perto do parto ou no começo da gravidez? Me ajude as irmãs que já engravidaram. As dores são mais perto do parto ou no início da gravidez? Perto do... Preste atenção, irmãos. Então olha só, as dores de uma gravidez
são mais fortes perto do parto, não no início da gravidez. Então, diz o princípio das dores. Versículo 3: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Olhem para mim, irmãos. Eles já estão cientes da partida de Jesus. Eles já estão cientes da passagem de Jesus. Estão cientes. Então eles chegam para Jesus em particular e fazem uma pergunta: beleza, nós estamos cientes, o senhor está indo embora. Porque ele disse isso. E ele disse isso aonde? Aonde está narrado isso? No Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também em... Na casa do meu pai há muitas, eu vou os preparar lugar, quando estiver pronto, eu voltarei e buscarei vocês. Certo? Então eles já estavam cientes, Jesus vai partir. O amado vai embora. Eles ficarão. Eles já estão cientes disso. Os momentos estavam se aproximando. As horas estavam sendo contadas. Para quê? Para se manifestar a traição de Judas e a negação de Pedro. Para se cumprir o que Jesus disse. Eles estão cientes. E agora em particular, veja, irmãos, existem coisas na minha vida e na sua vida, irmãos, que é no particular. Não é no meio das pessoas. É no particular. É no Mateus 6,6. Entra no teu quarto, ora em secreto, porque o teu pai que te vê e te ouve no secreto, ele vai te Preste atenção, irmãos. A palavra de Jesus, a ordem de Jesus é que nós entremos para o quarto. Porque as respostas que eu quero, as respostas que você quer, meu irmão, vai sair do quarto. Vai sair do quarto. E quando eu digo quarto, é da intimidade. Porque o quarto pode ser uma árvore no monte. Pode ser uma pedra onde você se assenta. Pode ser aqui, no prédio, quando você pega a chave para orar. Ou pode ser o seu quarto, ou pode ser o seu banheiro. Aí eu me recordo de mamãe, que o quarto dela era o banheiro, porque o meu quarto era do lado do banheiro. Então, quando eu não saía de casa, por muitas vezes no final de semana, eu acordava de madrugada com um piado pintinho. E eu olhava assim, a minha mãe estava lá, com a cara em cima do vaso sanitário, orando e agradecendo ao Senhor e dizendo: obrigado, Deus, porque hoje ele não saiu de casa. E muitas vezes quando eu saía, eu voltava, ela falava: filho, é você? Sim, mãe. E ela dizia: oh Deus, obrigado, agora eu posso descansar em paz. Mas as respostas sempre saíram desse lugar. As respostas que eu quero e que você quer, saia do lugar de intimidade. Agora, entenda, irmão, enquanto você não ora, coisa que você não anda fazendo, e não tenta disfarçar não, porque se nem no visível você está fazendo, imagina sozinho aonde está no escondido. Não é aqui, nem na vila, nem de Santa Rita. E não vem falar de uma hora não, irmão. Cadê a oração? Cadê as respostas? Um povo que se esvaindo,
algo que lá vai morrendo. Por quê? Cadê a comunhão? Jesus disse: entra para o quarto, ora em secreto. As respostas vão sair dali. Mas não, estão preferindo correr atrás de baboseira de revelação. Revelação de live, de internet. Irmão, não existe um povo mais endiabrado, sendo mais usado por espíritos malignos do que esse povo de live, que fica aí revelando. O Senhor me revela. Irmão, chega a ser absurdo. Eu vi essa semana retrasada, que graças a Deus eu vou vir naquele trem no meu, eu vou, lá tem um jeito de ser, como é que fala? Não é bloquear, é você denunciar aquilo. Não tem lá eu vou denunciando aquilo. Eu vi uma mulher que se ajoelhava no monte, andando de joelho para lá e para cá, e alguém com o celular na mão dizia: Maria Joaquina. Aí ela dizia: o senhor me fala, Maria Joaquina, que o seu marido vai voltar para casa. E andando de joelho no monte. E essa outra com o celular atrás: José Pedro, o senhor fala que vai te dar vitória sobre a macumba. Ora, irmão, para com isso, vamos crescer. Sai desse lugar, irmão. A maior revelação está aqui, ó. Sai desse lugar. Um lugar que você não busca Deus. Um lugar onde você está, o quê? Sai desse lugar, irmão. Vai para as respostas. Vamos para elas. Começa no quarto. Não, eu vou fazer campanha das 7 Ave Maria. Eu vou fazer campanha dos 7 pulim, que eu vou ter resposta. Para com isso, irmão. Jesus não veio para a gente fazer isso, não. Por mais que eu ensinei isso por muitos anos, esse não é o evangelho. Isso é um evangelho de mendigança. Isso não é um evangelho que te ensina a ser filho, aonde você é herdeiro, aonde você já é. Você não precisa correr para ser, é só você se posicionar naquilo que você é, não naquilo que você não é. Quando eu digo Pai, eu me aproximo dele, mas quando eu digo Deus, eu me distancio. Deus. Quando eu digo Pai, isso é intimidade, meu irmão. Intimidade. E a lei não te dava isso. E aí então Jesus diz: então, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram, e em particular, irmão, porque existem coisas que Jesus não vai falar para o mundo. Existem coisas que é em particular, é para quem? É para os discípulos. E só quem é discípulo vai receber. Só quem é discípulo vai receber. O mundo não vai receber não, irmão. Porque o mundo odeia. O mundo persegue. Vou repetir de novo. O mundo o odeia. O mundo o persegue. Persegue quem, irmão? Jesus. E Jesus falou: e aqueles que querem ser meus discípulos serão odiados igual eu fui. Nas bem-aventuranças, Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando vos caluniarem por causa do meu nome. Exultai, porque grande é o vosso galardão. Então eles perguntam: qual será o sinal da sua vinda? Então veja bem, eles já estão cientes que ele vai partir, sim ou não? Já estão cientes, sim ou não? Sim, irmão. Já estão né? Como é que fala? Apaziguado no espírito, confortado no espírito. Obrigado, amor. Que Jesus vai embora. Agora eles já estão querendo saber: quando é que o Senhor vai vir? Porque eles não sabem de nada que vai acontecer com a partida de Jesus. Compreende, sim ou não? Então eles perguntam: quando é que o Senhor vai voltar? O que vai acontecer?
E qual será o sinal? Veja, qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Quantas coisas ele perguntou? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Duas coisas. Aqui, do sinal, né, da vinda dele e do final dos tempos. E agora ele está em particular. Aleluias. Aleluia, irmãos. Versículo 4. Então Jesus lhes revelou. Olha aqui, você está correndo atrás de revelação, irmão? Olha aqui revelação. E Jesus lhes revelou, irmão. Olha a revelação. E olha que revelação. Amém? Cuidado. Olha aqui. Cuidado que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane. Olha a revelação. Que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane. Pois muitos são os que virão em meu, entenda, vão surgir muitos dizendo que foi Jesus que mandou. Veja, e como que eles vão surgir? Eles vão surgir dizendo que são pastores, apóstolos, evangelistas, mestres e profetas. Mas olhe para mim, nesses últimos tempos, desses 5 ministérios que eu citei, qual é os 2 mais bombardeado e falado que existe? Apóstolos e profetas. E sabia que são os 2 ministérios que já não existem mais na igreja? Só existe mais 3, pastor, mestre e evangelista. Apóstolos, o último foi Paulo. Eu sou o último de Cristo. Porque para ser apóstolo tinha que ser andado com Cristo, tinha que ser chamado por Cristo, vocacionado por Cristo, não pelo homem. Os que existem hoje são homens que se intitulam apóstolos e homens ungidos por instituição. Instituição unge eles, mas não por chamado, porque cessou os apóstolos. O último foi Pedro, foi apóstolo Paulo. Os apóstolos do Cordeiro. Tanto é que os 12, eles receberão trono, cada um terá uma cadeira para governar com Cristo no milênio. Jesus fez essa promessa para eles: vocês se assentarão em tronos para governar comigo no milênio. E ele fez essa promessa na ceia. E quando ele fez essa promessa, Judas não estava lá. Judas tinha saído para ir buscar os fariseus, os soldados, para prendê-lo. Ele falou com 11, mas o outro trono foi reservado ao apóstolo Paulo. Esses 12 governarão e julgarão com Cristo no milênio. Então ele diz: cuidado, muitos virão em meu nome. Não é eles virão dizendo eu sou Jesus, não. Olha, muitos são os que virão em meu nome. Eles vão surgir no nome de Jesus, falando de Jesus. E eu poderia citar alguns nomes para vocês, poderia expor aqui alguns vídeos de alguns homens que surgiram assim. Aqui no Brasil tem um que se diz ser Jesus, que é o Henry Cristo. Mas já surgiram homens, e aqui no Brasil tem, aqui em Monte Carmelo tem pessoas que se intitularam dizendo que foi Jesus que mandou. Opa, peraí, Jesus está barrando. Opa, peraí, muitos virão em meu nome, proclamando
eu sou o Cristo. Muitos virão, e muitos vão dizer, eu sou o Cristo, eu sou o enviado. Porque Cristo é o enviado, eu sou o enviado. Eu sou o enviado, Ele me enviou. Deus falou comigo e mandou abrir um ministério. Irmão, só os ridículos, só os idiotas e ignorantes querem abrir igreja. Porque acha que igreja é prédio, é placa, é CNPJ. Não, irmãos, isso não é igreja. Isso é instituição humana, que teve início 3 séculos depois da igreja de Cristo, com Constantino, quando ele deu e criou a primeira denominação. Nem foi a igreja de Cristo. Recentemente me questionaram por que eu não comemorei o protestantismo. Irmãos, se eu sentar aqui com vocês, ou a reforma protestante, irmãos, que reforma? Quando você vai estudando e você vai se inteirando do assunto, eu te pergunto, que reforma? Entenda, irmãos, surgiu um homem chamado Martim Lutero. Ele cravou as 95 teses na porta de Wittenberg, da Basílica. Ele fazia parte dessa primeira denominação humana, criada por Constantino no século III, Igreja Católica Apostólica Romana, que foi vindo e foi se desviando. Mas entenda, ele vai lá e crava, ele quer fazer uma reforma dentro da instituição que ele servia, e alguns homens foram atrás. Mas entenda, havia a igreja de Cristo paralela, sendo perseguida nas Inquisição. Ela foi perseguida, por quê? Porque um remanescente ficou, não se adaptou à denominação de Constantino. Eles perseveraram, eles continuam sendo perseguidos. Por isso houve Inquisição, perseguição aos cristãos. E eu posso citar Policarpo, uns homens da Bíblia que eram cristãos. Havia uma igreja sendo perseguida por uma denominação. E dessa denominação saíram outras tantas denominações que originou reforma protestante. Eu não sou dessa denominação protestante. Eu sou da igreja de Jesus. A igreja que não tem nome, a igreja que não tem CEP, a igreja que não tem CNPJ, mas tem RGs, tem CPFs, de pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus Cristo hoje, ela continua sendo perseguida por quem? Pelas filhas das denominações. Você precisa ter a mente para isso. Então Jesus está dizendo, muitos virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Eu falo para vocês algo que acontece comigo em bastidores. Quando eu fui questionado acerca de terno e gravata, eu deixei de usar terno e gravata e passei a usar um estilo mais, playboyzado. Irmãos, se terno e gravata fosse local de santidade, Brasília era o centro dos profetas. E aí eu comecei a usar a camiseta, slogan, fé e tal. E alguém me questionou e eu disse, cheguei em casa um dia, eu brinquei com a minha esposa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer vestes igual as de Jesus. E eu disse para esse cidadão religioso, falei, beleza, então eu vou fazer algumas túnicas para mim. Eu vou andar pela cidade vestido de túnica. Vocês sabem o que é túnica? Túnicas são vestidos compridos. Vou colocar turbante, vou colocar o lenço na cintura, vou andar como Jesus andou, de sandáliazinha, nem terno, nem calça jeans e nem camiseta. Ele olhou para mim, cara, isso é loucura. Eu falei, mas era assim que Jesus se vestia? E os santos apóstolos? Não tinha terno e nem gravata, nem calça jeans, nem camiseta, nem gola polo e nem gola V. Ele já achou então estranho agora eu dizer que usaria roupas iguais de Jesus. Compreendem, queridos? Porque não há definição. Há muita institucionalização da mente. Há muita religiosidade impregnada, conceitos de homens. Então Jesus está dizendo, muitos vão proclamar, eu sou o Cristo, o enviado.
e desencaminharão. Veja, e desencaminharão, porque tem pessoas caminhadas, agora vai desencaminhar elas do que? Do caminho, da verdade. 6. E aí ele diz: e vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o... Olhem para mim, irmãos, na época de Jesus falar de guerra, irmãos, eles eram dominados pelo Império Romano. O Império Romano foi o maior império, com seu exército. 3 coisas eu queria ter conhecido, uma eu vou conhecer, 2 não. Eu queria ter conhecido o Império Romano, ou o exército romano. Eu queria ter conhecido eles, o Império, o exército romano, por causa do filme Gladiador. Aquele filme Gladiador, eu assisti ele umas 6, 7 vezes, e tem a trilha sonora lá em casa dele, o CD do Gladiador, com Marcus Meridian. E a parte que eu mais gosto daquele filme, não sei se você assistiu, é quando ele está saindo, o imperador lá, o cara chama ele arranca o capacete e diz: eu sou Marcus Meridian, chefe do exército, e vai falando, aquela melhor parte, quando ele é chamado de espanhol, e ele está saindo e não quer revidar, e ele arranca o capacete e diz: eu sou Marcus Meridian. Eu queria ter conhecido a estratégia. 2, está numa pregação do apóstolo Paulo, ouvindo ele. E 3, Jesus, esse eu vou conhecê-lo pessoalmente, eu vou vê-lo, os meus olhos o verão, os meus olhos o verão, a noiva o verá e se casará com ele. Uau! Eu não vou participar de uma pregação do apóstolo Paulo, mas lá eu o verei, como diz a canção: lá verei Abraão e serei seu irmão, eu o verei. Um homem que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau! Então Jesus está dizendo: e vós ouvireis falar de guerras. Naquela época, guerras. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Para quem que ele está falando isso agora? Jesus operou nos 5 ministérios. Jesus operou no ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e do ensino. Jesus agora está falando em profecias. Ele está profetizando. O ministério profético está fluindo em Cristo. Vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não os desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque antes do fim tem o arrebatamento, tem o governo do milênio, 1000 anos, um dia de Deus, aí vem o fim. Então muitas coisas têm que acontecer. A guerra de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, a batalha do Armagedon é a 3ª guerra mundial, aonde as nações se levantarão contra ele, Israel, e ele vem então, faz guerra, vence e aprisiona Satanás por 1000 anos, aí ele governa no governo milenar, 1000 anos na terra, o governo dele, irmão, é o governo dele. E ouvireis falar de guerras, tal. 7, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Recentemente, essa semana aconteceu um terremoto. Aonde foi? Vocês viram nos jornais? Um país aí lá, pro lado da Turquia lá, aqueles lugares lá, houve um terremoto. Desespero, pessoas mortas, machucadas, terremotos. Aqui mesmo no Brasil, se você entrar no Google e perguntar sobre abalos sísmicos, terremotos, você vai ver que cresceu
avassaladoramente a questão dos terremotos no mundo inteiro. E ele continua: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Não o parto, mas as primeiras dores. Então quer dizer, está perto, porque as dores estão perto do parto. Então são os princípios. São princípios. E eu lhe pergunto, qual época que isso mais foi divulgado? Falado sobre guerra, nação contra nação. Nós estamos numa geração que presenciou já algumas guerras, Estados Unidos contra o Iraque. Teve ou não teve? Sim ou não, irmãos? E outras agora, a própria nação contra a nação. Você vê guerras interiores, etnias, própria nação dentro da própria nação. Você vê isso. E aí diz, irmãos: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. São acontecimentos, são as primeiras dores, os princípios. Por isso, o título: princípio das dores, mas não o parto. Mas é os princípios, é o começo. 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus. E isso não está acontecendo. Aonde o comunismo está reinando, irmãos, aonde o comunismo está, por isso o mundo inteiro, não sei você, mas o mundo inteiro está nas eleições dos Estados Unidos, na questão do Trump e do Biden. O mundo inteiro. E já se descobriram várias falcatruas. O recado que ele já mandou para o governo do Brasil. Eles não têm interesse em proteger a Amazônia, queridos. Eles têm interesse no que há na Amazônia. A preciosidade, o ouro, as pedras preciosas, o que há de valoroso nas nações, ali em riqueza na Amazônia. Eles não têm interesse em protegê-la, mas em sugar, em tirar o que há nela. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Entenda, irmão, se você quer ser seguidor de Jesus, você será odiado. Não tem essa, irmão. Você quer ser um seguidor de Jesus, você vai ser odiado, irmão. Deixa eu confessar algo para vocês. Sabia que eu não pego alguns serviços porque quando eles ficam sabendo que eu sou pastor, eles não me dão um serviço de pintura? Eu já perdi alguns serviços por eu ser pastor. Pastor aqui? Não. E um amigo meu me disse isso. Não, você perdeu o serviço aqui porque você é pastor. Vocês serão odiados por causa do meu nome. É Jesus dizendo. Entenda, irmãos. Quando você vem para Jesus, você não vem para ser amado, você vem para ser odiado, cara. O mundo vai fazer você chorar. O mundo vai te perseguir. Não pense que ele vai te aplaudir. Ele vai fazer você chorar. E aí, você vai cantar: e ainda que vier noites traiçoeiras. As noites traiçoeiras, elas virão, irmão. Alguém do seu lado que vai te decepcionar, vai te trair, traiu Jesus aí. Você é melhor do que ele. Irmãos, entenda. Se o seu Senhor Jesus foi traído, negado, humilhado, perseguido nessa terra, você acha que você não vai ser, não, irmão?
Você acha que nós não seremos? Não, nós somos melhor do que ele? Somos melhor do que ele? Não, em nada. E ele passou por isso tudo, ele foi pregado numa cruz, ele foi crucificado. Você não é melhor do que ele. Por isso as religiões aí fora olham para nós, olham para mim, né? Olham para essa casa e pô, o que de bom tem ali? Não, irmão, aqui não tem nada de atrativo mesmo não. Aqui não tem campanha, aqui não tem corrente, aqui não tem essas baboseiras mais não, filho. Porque isso não salva ninguém. Ajuntamento de multidão não significa Deus no lugar, não, irmão. Jesus fez 2 milagres, multiplicando o pão, multidão atrás. Primeira multiplicação, Jesus entra num barco, atravessa, a multidão percorre. Não, vamos para aquele homem lá, porque ele dá pão para nós, ele dá comida. Aí quando chega do outro lado, Jesus acaba com isso. Fala assim, vocês estão me seguindo por causa do pão, né? Por causa do milagre que eu realizei, né? Não, mas um pão melhor eu vi, eu sou o pão. Pão vivo que desceu do céu. Seu pai Abraão comeu o pão no deserto, mas eu vim. Aí Jesus fala, olha, se vocês não comerem do meu corpo e não beberem da minha carne, vocês não têm parte comigo. O que aconteceu? A multidão começa a sair e fala, é duro ouvir esse homem, é duro ouvir esse discurso. E fica só os 12. Jesus olha para eles e diz, e vocês também não vão embora não? Mas Pedro pegou a visão. Você tem que pegar a visão. Pedro pegou ela. Para quem que nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque foi para isso. Jesus, ele não veio, irmão, para esse objetivo terreno. Jesus veio para um celestial. Ele veio me dar a vida eterna. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a vida eterna. Esse é o princípio. O resto é consequência. Eu achava que fé, quando me era ensinado, fé é determinar. Eu determino que esse caroço de manga, eu vou plantar ele e vai nascer abacate. Eu determino, a fé do eu determino. Eu aprendi que fé não é isso, irmão. Fé é você olhar para ele e dizer, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Eu determino que o caroço de abacate agora seja um pé de manga. Eu determino. Quem sou eu, irmão? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Para determinar o dia de amanhã, se a própria Escritura diz, vocês não ficam projetando algo para o futuro não, porque o mês que vem, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Está Paulo falando sobre isso. O Espírito Santo nos modos operantes dele através do apóstolo Paulo. Porque vocês não sabem o dia de amanhã? Sabe? Alguém sabe o dia de amanhã, irmão? Alguém sabe? Não sabe, irmão. Pode acontecer de vocês ir embora e receber a notícia, ou eu ir embora e receber a notícia. Fulano partiu. Não, mas ele estava lá no culto. Partiu. Versículo 10. Nessa época muitos ficarão escandar. Não está acontecendo isso não? Hã? Não está acontecendo isso não? Quantas pessoas falam assim, eu não vou mais em igreja não? Que a minha casa não seja de pedra de tropeço para você. Eu estava conversando isso com o irmão Baiano. Baiano, fica de pé. Fábio, fica de pé, tira essa máscara para os irmãos te conhecerem. Você pergunta, quem é aquele irmão careca que vai lá? Olha lá, é o Baiano, o Fábio Baiano. Amém, irmãos? Falando com ele essa semana, ele e o Carlos. Que eu não seja pedra de tropeço, que eu e a minha casa não seja pedra de tropeço para você. Se você acha que aqui é pedra de tropeço para você, irmão, então você tem a sua liberdade, não o seu livre-arbítrio. Você tem a sua liberdade de escolha. Mas eu digo para você, o que você vai ouvir lá fora não vai te salvar.
vai te tirar do caminho ainda. Essa é a realidade. Como tem feito com muitos. Vão fazer aglomeração em prédio, fazer parte de uma placa. Por isso que eu digo para você não dar valor à placa que nós temos. Dê valor à igreja de Jesus ao qual você pertence. Vou repetir de novo, dê valor à igreja de Jesus, que não tem CEP, que não tem CNPJ, nem endereço fixo, mas tem CPFs esparramados pelo mundo afora. Uma igreja de salvos, lavados e remidos no sangue dele. Aonde eu parei? Serão escandalizados, trairão uns aos outros, e serão odiados, e odiarão mutuamente. Aqui está o irmão aqui que vai lá na Mundial, né? Tá aqui, ainda tem lá, irmão? Teve uns que ia na Universal, tá aqui, né? Aí eu pergunto, o Bispo Macedo mais Valdemiro se amam? Eles se amam? Não amam não, irmão. Eles se odeiam. Odiaram uns aos outros. Estou falando assim, que é mais conhecido, estão na mídia, mas tem quantos outros que não se amam, se odeiam? Odiarão uns aos outros. 11. Então, preste atenção nisso. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão aonde está esse povo? Nas lives. Está nos prédios, nas lives, mas a maioria nas lives, irmão. A maioria nas lives. E aí você manda nome, manda tudo. Esse tem uns esquemas desses que a gente sabe como é que é, não vou falar disso agora. Aí você manda mensagem, te revela e te chama no privado. Você tem que fazer um voto comigo. Você manda aí sete ofertas de R$1.000. Tem isso, irmão. É assim que eles reagem. Então numerosos falsos profetas, veja, surgirão e enganarão a muitos. 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. Versículo 15. Agora vem um título. Entendeu? A grande tribulação.